Calorosas saudações, e a coisa mais surpreendente deste vídeo é vocês entrarem nele e pensarem: "Ei, o Sebastião Bugalho está de barba!" Pois, exatamente, foi a reação que toda a gente teve, provavelmente. Em todo o caso, há coisas menos surpreendentes, que é o caso de eu entrar nos vídeos a dizer para vocês meterem like nele. Portanto, metam like neste vídeo, subscrevam o canal e partilhem nas vossas redes sociais, que ajuda imenso. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto, e sigam-me nas redes sociais aqui em cima. Ora, Sebastião Bugalho deu a sua opinião relativamente aos últimos acontecimentos do Chega, Luís Montenegro, etc. Já um pouco em jeito de final de novela. Vamos ver, eu sei que está aqui a aparecer o Sérgio Sousa Pinto, mas é só do frame, já vamos ouvir o Bugalho. Deixa-me ouvir o Sebastião sobre o Chega e sobre a diferença que pode existir para o Governo ter um orçamento viabilizado pelo Partido Socialista ou pelo Chega. Faz diferença para Luís Montenegro ou é completamente irrelevante? O orçamento vai ser o mesmo. O orçamento que o Luís Montenegro apresentar é igual, independentemente dos votos que receba. O Luís Montenegro não escolhe quem é que vota no seu orçamento. Como é que tu interpretas este... Esse é que é o problema... Toda esta estratégia de André Ventura. Deixa-me só dizer isto. É que esse é um bocadinho o problema da discussão, não por culpa de quem a tem, mas por culpa da mudança de circunstâncias. Que é, nós há 2, 3 anos andamos a discutir e o espaço público e político português, na direita, na esquerda, nos jornais, divide-se entre quem acha que o Chega deve fazer parte de uma solução ou não. Nós estamos a partir do ponto errado. Não somos nós que decidimos, nem vão ser os líderes dos partidos principais, do PSD ou do PS, que decidem se o Chega deve ser ou não parceiro. Porque o Chega não tem condições para ser parceiro de nada. Para alguém ser parceiro tem que ter consistência de posicionamento e tem que ser minimamente confiável. Não pode inventar conversas que não existiram. Não pode inventar reuniões que não tiveram propósitos e depois não aconteceram. Não pode inventar cartas que nem sequer tinham sido escritas. Isto não é um parceiro, é uma andota. Eu aqui terei que discordar com ele em certa parte. Primeiro aspecto. Nesta situação do Luís Montenegro e do André Ventura, eu vou manter a minha oposição porque eu não sei o que é que foi dito. As pessoas poderão dizer: mas houve as reuniões. Tudo bem que há as reuniões e etc, etc. Mas eu não sei o que é que foi dito naquelas reuniões. Havendo essas reuniões, eu acho que existiram, não é? Pelo menos há provas disso. Mas eu não sei o que é que foi dito ali. Portanto, nem eu sei, nem o Sebastião Bugalho, nem na verdade ninguém sabe, a não ser o próprio Luís Montenegro e o André Ventura. Portanto, ao ele dizer que foi dito isto, ou que se inventa conversas de reuniões e etc., acho que não fica bem. Não é que isso não tenha acontecido ou que tenha acontecido, é simplesmente porque ninguém sabe. E isto vale para um lado e para o outro. Para aqueles que gostam mais de Montenegro e acham que o André Ventura está a mentir, e para aqueles que gostam mais do André Ventura e acham que o Luís Montenegro está a mentir. Portanto, acho que não fica bem isto aqui ser dito. Agora, na questão do confiável. Bom, muitas das vezes em política os partidos não são confiáveis uns com os outros. Eu relembro, por exemplo, e o Chega também não é confiável em determinados aspectos. Posso dar aqui o exemplo da presidência da Assembleia da República, etc., onde eu acho que a atitude se calhar não foi a melhor e agora temos que levar com 2 anos de presidência de alguém do PS, mas houve momentos em que o PSD pecou imenso, não é? Por exemplo, eu recordo do acordo político nos Açores, em que o Chega e a Iniciativa Liberal saíram desse mesmo acordo de incidência parlamentar, porque o PSD não cumpriu com aquilo que estava estipulado com o Chega e com a própria Iniciativa Liberal também. Portanto, nesse aspecto, acabam por ser os partidos não propriamente confiáveis na sua íntegra. Eu percebo a crítica do Sebastião Bugalho pelos últimos acontecimentos e por revelar a questão das conversas privadas, eu compreendo tudo isso. Agora, nós não podemos olhar isto numa questão unilateral. Ou seja, isto é uma questão bidirecional. Acontece de todos os partidos para todos os partidos. Aliás, no caso, multidirecional. Bidirecional, se estivermos a falar do PSD com o Chega e do Chega com o PSD. Agora, acho que isto escalou para um panorama mais pessoal do que propriamente político, se é aqui que estamos a falar. Mas, em todo o caso, discordo aí dele. Embora consiga compreender a crítica de que em alguns momentos o Chega possa não ser confiável. Não é? Eu compreendo isso. Embora o mesmo se possa ser dito do PSD, porque é política e os partidos não estão a defender os interesses dos outros, estão a defender os seus interesses. E as andotas não entram, como dizia o Sérgio Sousa Pinto, no centro nevrálgico de poder. Não por uma questão de princípio, porque os princípios são debatíveis e podemos ter opiniões diferentes, mas por questão de condições políticas. O Chega não tem condições para ser parceiro de nada. Se há coisa que esta semana dos pesadelos que a Ana também descreveu, exemplifica e prova, é isso. Não vale a pena termos aqui a discussão se o Chega é parceiro ou não é parceiro, porque ele não tem condições para ser. Sobre a questão do governo e de ser mais distributivo ou mais reformista... Antes dele começar este raciocínio, quero só dar aqui uma nota. Eu acabo por concordar com ele agora, não é? Quando o Sebastião Bugalho aqui diz o Chega não tem condições para ser parceiro, neste momento não tem, não é? Porque, dado o que aconteceu agora, neste crispar de relações entre o Luís Montenegro e o André Ventura, é impossível, não é? Portanto, concordo, dadas as circunstâncias.
tanto de um lado como o outro, porque, por um lado, se eu acho que o André Ventura não deveria revelar conversas privadas, por outro, se aquilo é mentira, o Luís Montenegro expressou-se demasiado rápido a tentar desmentir aquilo. E isso não é normal no Luís Montenegro. E quando foi perguntado sobre se mantinha o desmentir relativamente às afirmações de André Ventura por parte da comunicação social, ele não respondeu, já disse que tinha dito tudo e etc. Desviou a conversa e estava claramente tenso. Ou seja, no meio disto tudo, há aquela velha história, não é? Nas histórias há sempre três lados. Ao lado do Ventura, ao lado do Montenegro e há a verdade, não é? O que é verdade eu não sei, mas dos dois lados parece-me que há claramente erros. É evidente que um quadro parlamentar tão fragmentado não é exatamente o ambiente mais favorável a reformas. E é evidente que o país precisa que essas reformas aconteçam. Agora, também tenho que dizer isto, é pouco crível que o Partido Socialista, se tivesse continuado no poder com Pedro Nuno Santos, não fosse buscar exatamente o mesmo tipo de paz social, apaziguando as chamadas corporações... Eram promessas eleitorais do PSD e do PS. Portanto, não é como se este governo seja culpado de excesso de eleitoralismo, porque não é eleitoralismo. É o que os dois partidos, na campanha eleitoral, disseram que iam fazer. Portanto, estão a cumprir aquilo que iam fazer, que é paz social. Agora, é evidente que manter essa paz social, não provocando uma avalanche de reivindicações corporativas ao longo de 4 anos, é muito difícil. Só para dar um exemplo em termos de números. No ano anterior à tomada de posse deste governo, a dívida pública baixou 16%. Obviamente, devido aos 16 pontos percentuais. excedente orçamental, ao excedente fiscal e ao ambiente de inflação. Este ano vai baixar 2%. Só um pormenor aqui, antes de irmos aqui às análises financeiras. Quando o Sebastião Bugalho aqui menciona, aqui atrás, eu até vou dar outra vez, aqui novamente... Portanto, estão a cumprir aquilo que iam fazer, que é... Exatamente, quando ele diz aqui, estão a cumprir aquilo que iam fazer. Não necessariamente. Entre o PS e o PSD, na verdade, o único dos dois que está a cumprir aquilo que ia fazer é o PS, curiosamente. O Pedro Nuno Santos. E eu sou insuspeito, como devem imaginar, não é? Mas a verdade é que as posições ideológicas do PS, perante o seu eleitorado e perante o resto do país, sempre se mantiveram. As alterações que agora foram feitas e estipuladas no Orçamento de Estado nas contrapropostas à AD foram sempre as posições naturais e normais do Pedro Nuno Santos e do PS. O mesmo não se pode dizer do Luís Montenegro. Porque o Luís Montenegro foi eleito com um determinado programa de governo significativamente, para não dizer exponencialmente diferente, daquilo que agora está a apresentar no Orçamento de Estado de 2025. Portanto, aqui do dizer de manter as posições, vale para o Pedro Nuno Santos, não vale de todo para Luís Montenegro. Muito pelo contrário. Paz social. Agora, é evidente que manter essa paz social, não provocando uma avalanche de reivindicações corporativas ao longo de 4 anos, é muito difícil. Só para dar um exemplo em termos de números. No ano anterior à tomada de posse deste governo, a dívida pública baixou 16%. Obviamente, devido ao excedente orçamental, ao excedente fiscal e ao ambiente de inflação. Este ano vai baixar 2%. Vamos de 16 para 2. Obviamente que isto não é a mesma coisa. Obviamente que o ambiente orçamental não é o mesmo, nem se vai perpetuar para sempre. Por isso, e aqui pego numa coisa que o João Marques de Almeida disse, que eu acho que é muito importante, que é a questão da confiança. A relação de confiança entre estes dois homens, entre o Primeiro-Ministro e o líder da oposição, tem que ser maior do que aquela que existiu para o Orçamento do Estado. Porque aquilo que eles vão atravessar... E ainda achas isso possível? Não é possível, é impossível, é necessário. Mas não existe. Mas tem que estar à altura do momento que Portugal está a viver na Europa e no mundo. Antes dele continuar, queria só dizer, ele acaba por ter alguma razão aqui, sem dúvida. Aqui concordo com ele, porque ele toca no aspecto da dívida pública, que é dos principais problemas, para não dizer o principal problema financeiro que nós temos. Nós temos o déficit estabilizado até a níveis de superávit, portanto tranquilíssimo. O nosso problema da dívida pública é grande. Ela agora tem sofrido uma diminuição, nomeadamente desde a altura do Covid, que diminuiu cerca de 45 pontos percentuais. Nós estávamos a 135% do PIB e agora estamos a 93%, quase 45%, 45 pontos percentuais de redução, o que é muitíssimo bom, isso é verdade. Também se deveu à questão do aumento da inflação que ajudou a que essa percentagem fosse inferior, verdade seja dita, mas, mesmo assim, nós temos que ter um rácio em termos de dívida pública para o PIB à volta dos 60%, ou seja, ainda é preciso reduzir 30 e tal pontos percentuais à volta disso para estarmos numa green line mais saudável. E isso é muito complicado de se fazer se não houver apoio da oposição. E aqui inclui-se também o Chega. Porque, por exemplo, para aprovar determinados projetos de lei ou propostas no Parlamento, essas propostas têm custos orçamentais. E, portanto, que podem efetivamente influenciar isso. Porque se nós temos superávit orçamental, podemos utilizar parte desse superávit
para amortizar a dívida pública. Portanto, tudo isto está relacionado e eu aqui nesta parte concordo praticamente a 100% com ele. Porque não é assim tão difícil em questões fundamentais como demografia, defesa, energia. Quer dizer, o governo do Dr. Pedro Passos Coelho fez um acordo com a Espanha e com a França para as interligações elétricas entre a Península Ibérica e o resto da Europa. O governo do Dr. António Costa também. França nunca deixou que esse acordo fosse para a frente. Porque é que os dois partidos não se juntam na frente europeia e na frente nacional e fazem questão disso ser disso finalmente ir para a frente, já que todos os governos, nos últimos 10 anos, dos dois partidos, queriam que isso acontecesse, porque é que não o fazem? Quer dizer, e depois há outra coisa mesmo só para terminar, que é, o PS não aprova este orçamento, apesar de o único homem que beneficiaria de ir a eleições neste momento ser Luís Montenegro. É o mesmo homem que fez tudo para não haver eleições. Fez tudo para não ir como também dizia a Ana Sá Lopes, cedeu em tudo aquilo que era nevrálgico para o Partido Socialista. Boa parte, sim. Portanto, se aquele que é o homem, que é o único, de André Ventura, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, o único que tem vantagem em ir a votos neste momento é Luís Montenegro, porque é o único que tem certeza que ganha votos. É o único que tem certeza que não perde deputados. É aquele que fez mais para não ir a eleições. Ok? Portanto, neste sentido, eu acho que é uma demonstração de responsabilidade que merece responsabilidade do outro lado. Então eu espero que Pedro Nuno Santos reconheça isso. Concordo com ele aqui em parte, não sei entre o Ventura, porque o Ventura também fez um forcing grande para não ir a eleições. Eu acho, as pessoas dizem que enfim, já ouvi pessoas a dizer, por causa das gigas-jogas nas posições do Chega relativamente ao orçamento, que eu volto a frisar, é um problema de comunicação, não é um problema político. Mas em todo o caso eu acho que o André Ventura tentou testar isso mediaticamente para ver as opiniões e viu que houve muito backlash por parte do seu eleitorado e acabou por recuar e estarmos agora no estágio em que estamos. Embora eu deva dizer que o Luís Montenegro, de um ponto de vista factual, fez tudo para não ir a eleições, no sentido em que apresentou uma proposta irrecusável ao Partido Socialista, mas na verdade o que o Luís Montenegro fez foi tudo para se manter no poder. A verdade é que ele também está numa situação muito confortável, o Luís Montenegro, porque ele sabe que se vai a eleições tem um melhor resultado, as sondagens apontam para isso, e ao mesmo tempo, se o PS tiver o orçamento, se aprovar o orçamento, mantém-se no poder. Portanto, é uma win-win situation. Para ele, se calhar, até era melhor ir a eleições do que propriamente ter o orçamento aprovado, mas vamos ver. Até porque se ele tem o orçamento aprovado, mantém-se quase no poder até 2027. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, código Sousa10 na Prozis, para 10% de desconto no segundo link da descrição, redes sociais aqui em cima, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.